Então seja bem-vindo à conversa improvável de hoje. Como eu o alertei esta manhã, nós vamos fazer uma conversa sobre cibersegurança. E não tem nada a ver com ser contra ou ser a favor, ter pena ou não ter pena, a propósito do caso Impresa. Não. A questão é que, primeiro, o Fernando já tinha participado num Corporate Vision, recorda-se, em que o José Pedro Farinha e eu abordámos a questão da cibersegurança. O Fernando é dono e CEO de duas empresas de software, uma delas é a Sendis, é uma das parceiras da Cor do Dinheiro, tenho que dizer já, fica feito o disclosure, mas o Fernando sabe um bocado disto e, portanto, a gente vai conversar um bocado sobre cibersegurança. Para já, o que é que tem que se fazer, os riscos que existem hoje em dia, o que é que tem que se fazer para evitar situações em que caiu o grupo Impresa e, sobretudo, depois de acontecer, o que é que a gente pode fazer para remediar isto? Fernando, estás surpreendido com o que se deu? Nem. É sempre uma resposta. Como agora os temas são todos muito à volta de político, da política, isto é uma resposta a político. Nem. Por um lado estou pela dimensão do grupo e também veio passar uma ideia que ninguém está imune e que se tudo estivesse bem, isto nunca teria acontecido. Portanto, alguma coisa teve que correr menos bem para que uma coisa desta dimensão acontecesse. Agora, também temos de ter consciência que todos nós, quer em termos particulares, quer em termos empresariais, estamos sempre sujeitos a situações como estas, porque os ataques são milhões diariamente. Os ataques são inevitáveis. A questão básica é como é que a gente os previne, não é? O que é que nós podemos dizer sobre isto? Aí está a palavra certa, que é não reagir, mas prevenir. Por exemplo, agora o Grupo Impresa, que é um caso que as pessoas todas conhecem, está a reagir, porque se calhar, possivelmente, não vou falar no caso em particular porque não o conheço em detalhe, mas se calhar não se fez a prevenção que se devia ter feito. O que é que nós vivemos com a pandemia? Também um novo momento, uma nova fase. Nós falamos muito de negócios que cresceram imenso em altura de pandemia. Este negócio da cibersegurança e destes ataques cresceu exponencialmente nos últimos 2 anos. E também se tornou mais apetecível este tipo de ataques, este tipo de situações para quem está do outro lado e quer entrar. Claro, e passaram a haver muito mais clientes. Porque vamos olhar isto para o planeta Terra. Se havia 10% de pessoas que tinham acesso, ou 30% ou 40% de pessoas que tinham acesso a meios tecnológicos para trabalhar e normalmente estavam fechados dentro de empresas de VPNs que eram controladas e tudo mais, passámos a ter 70%, 80% de pessoas que acedem a partir de casa, em que os sistemas de segurança não são possivelmente tão bem preparados como se estivessem na empresa. E isto faz com que hajam muito mais ataques, portanto há muito mais business, muito mais negócio, mais oportunidades de negócios para poderem trabalhar. Fernando, ontem estava a falar com o Luís Gonçalves, que é o Luís Gonçalves e o João Amaral, que tu conheces, que são dois especialistas nesta matéria, e eles diziam-me assim: Camilo, o problema hoje em dia não está nas firewalls, nem está no facto de nós até termos esses sistemas armazenados na nuvem e empresas credíveis, está no acesso que os próprios trabalhadores e funcionários têm lá, e depois o facto de não se limitar o acesso a certas fases, digamos assim, do sistema da empresa. Confirmas isso? Sem dúvida, a literacia humana, digital, é um facto. Portanto, as pessoas, nós crescemos, salvo eu, foi CEO da Microsoft, dizia um dia destes que em 2020, 2 meses de 2020 correspondeu a 2 anos de transformação digital. Nós fomos obrigados a ir para casa muito depressa e os sistemas foram preparados à bruta. Estou a tentar usar aqui uma linguagem um pouco mais simples, mais prática, porque usam-se muitos termos depois com esta coisa da cibersegurança, que a maior parte das pessoas não sabem ao certo do que é que nós estamos a falar. E isto é mais fácil se falar de coisas mais comuns, mais terrenas, que as pessoas entendem. Quer os telemóveis, quer os portáteis, passou a haver portáteis que não estavam tão bem preparados para aceder remotamente. O problema, grande parte das vezes, nem é tecnológico, é as pessoas.
é as comunicações. E isto a pandemia... O Luís dizia ontem assim ao Camilo, alguém acede ao login de um trabalhador, do funcionário, já está dentro da rede. Claro, e depois fica ali semanas sem dizer nada, sossegadinho, a estudar tudo e depois a planear o ataque. Sem dúvida. Eu não sei se reparaste no comunicado que saiu da empresa, que diziam que tinham sido atacados, que a motivação não é dinheiro. Eu abro aqui só um parênteses em relação a uma história que é a história do Rui Pinto. Há uma série de pessoas a aprovar o comportamento. Eu falei disso hoje de manhã. Vou ter a oportunidade de ouvir. Mas eu gostava de ver estas pessoas que defendem terem visto o seu dinheiro da sua conta bancária ter desaparecido, as fotografias da família de há 10 anos ter desaparecido, e depois essas mesmas pessoas que ficaram sem dinheiro na conta bancária vir dizer que o ataque daquela pessoa, não estou a falar da pessoa em particular, estou a falar de uma coisa generalista, que é justificada porque todos os meios justificam, pronto, nos fins. Não me parece o mais adequado. Isto é crime, para todos os efeitos. Ponto final, é crime. Tem que ser tratado como tal. E não podemos dizer que se pode fazer mal a uma pessoa porque aquela pessoa justificava-se que se fizesse mal. É crime, é crime. Ponto final. E depois as pessoas também têm que ter consciência das ações, daquilo que fazem no dia a dia, na forma como interagem com os sistemas. Exatamente. E têm que mudar hábitos. Fernando, duas coisas importantes aqui. Primeiro, é preciso ter um bom departamento IT, não é? Que está permanentemente em cima disso, e isso custa dinheiro. Sim. Às vezes as empresas poupam nisto a pensar não nos vai acontecer a nós, e acontece. E em segundo lugar, é a formação das pessoas que estão a utilizar também. Claro. São as duas vertentes mais importantes. Não há nenhuma conta na contabilidade onde vai parar o custo da ineficiência. Exatamente. Porque se houvesse, era fácil tomar a decisão e fazer o investimento. E normalmente, como eu dizia no princípio, há uma tendência não para prevenir, mas para reagir. O que é sempre péssimo. Claro. Porque vamos sempre emendar. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás naquilo que eu dizia há bocadinho, no comunicado da empresa. Eles diziam, em relação aos nossos estados, que lá estão, eu sou um deles, tem lá o meu cartão Visa, para pagar, tem lá o meu login, tem lá a password, e diziam que não temos evidência que se tenha chegado a estes dados. É preciso também entender aqui um bocadinho de português, porque isto da forma como está escrito de uma maneira, está dito de uma maneira que amanhã posso vir dizer exatamente o contrário e continuar a ser verdade. Agora já temos a evidência. E, portanto, quando me dizem isto, é um sarilho. O meu cartão Visa está certamente num sítio onde não devia de estar. Já agora, o que é que tu aconselhas às pessoas que tinham lá o seu cartão Visa, que comuniquem ao banco e inutilizem o cartão porque esta informação pode estar comprometida? Idealmente é o que se deve fazer. Eu pessoalmente utilizo cartões virtuais. Hoje em dia há a possibilidade de trabalhar com cartões Visa virtuais. Olha, vai ao MBWay, pode criar um cartão único para cada assinatura, percebe? Extingue-se ali, é isso que estás a falar. Exatamente. Pronto. E aquele cartão tem uma finalidade, não tem custos, porque pode ser anulado a qualquer momento, gera-se de forma automática um novo número, e quando acontece uma situação destas, é muito simples de ir anular aquele cartão. Fernando, uma última mensagem. Apostar na segurança informática não é uma despesa, é um investimento, certo? É bom que quem está do outro lado e trabalha com empresas perceba isto de uma vez por todas. Ver ao contrário. Há empresas, há um estudo nos Estados Unidos, em 2020, 14% de empresas foram atacadas, fecharam. É desta realidade que nós estamos a falar, que é algum tipo de ataques que põe em causa a própria funcionalidade, operacionalidade da empresa. Portanto, já para não falar de dados de terceiros. Exatamente. Pronto. Porque... E as multas e os processos podem vir depois daí. Tudo. Portanto, quando eu deixo de ter acesso a todo o meu sistema de faturação, de contabilidade, de recursos humanos, whatever, aquilo que for de uma organização, a pergunta que se faz a seguir é: como é que eu vou trabalhar amanhã? Exatamente. Não vou. Ponto final. Muito bem. Foi uma pequena conversa sobre cibersegurança, sobre os cuidados a ter, sobre a formação, sobre o investimento em sistemas de segurança e bons técnicos e, sobretudo, a formação das pessoas depois nas empresas que interagem com esses sistemas. Fernando, muito obrigado. Voltaremos a falar um dia deste sobre cibersegurança, porque a coisa não vai ficar por aqui. Quanto a nós, ficamos por cá. Já sabe que na segunda-feira às 8 da manhã eu estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Fique bem, tenha um grande fim de semana. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.